Então, boa noite, né? Mais uma vez a todos que chegaram agora. Hoje o conteúdo vai ser bem bacana. Eu acho que muita gente não tem muita noção de como acontece o processo de limpeza, desinfecção e esterilização dos hospitais ou até mesmo dos produtos hospitalares, né? Porque quando a gente fala de produtos hospitalares, a gente engloba produtos de dentista, produtos que ficam lá na estratégia da saúde da família, no postinho de saúde. Então, todo canto que faz procedimento invasivo necessita de um local para esterilização, para o processo de limpeza de materiais. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês sabem disso? O que é que vocês entendem por EPI? Se já ouviram falar? Vocês têm noção, por exemplo, já ouviram falar em endoscopia, né? Um exame que é feito, que todo mundo diz assim, o exame da mangueira, né? E aí eu queria saber, será que todo o material que é utilizado nesse procedimento, ele é descartável? O que é que vocês acham? E aí? Vamos lá, vamos para aquela mangueira que é introduzida na gente. Ela é descartável? Não. Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim e outras disseram não. Já ouviram falar na pessoa que é entubada? Aquele tubo que é colocado na gente. Será que é descartável? Eu acho que não. Será? Eu acho que não. Gente, a maioria dos materiais hospitalares são reaproveitados, reutilizados. Certo? Então, assim, talvez vocês terminem essa aula chocados, né? Porque, meu Deus, um tubo que colocou numa pessoa vai colocar em mim também. É desse jeito. Mas, claro, que vai passar por todo um processo de esterilização. Todo aquele material da cirurgia, aquelas compressas, gases, tudo é esterilizado. Tudo é esterilizado. Então, muito material que a gente acha que é descartável não é. A gente não está num país de primeiro mundo, que tudo é descartável, né? A gente ainda está num país subdesenvolvido. Então, muitos dos materiais hospitalares são reutilizáveis, certo? E aí vocês vão entender como é que funciona esse processo de limpeza. É muito bacana esse conteúdo, porque muita gente não sabe como funcionam os bastidores, né, de um processo de limpeza do hospital. Eu acho muito bacana vocês terem noção, até para valorizar essas pessoas, esses profissionais que trabalham nesse setor, tá certo? Um setor de alto risco, de periculosidade, de alta contaminação. E assim, eles estão lá dando a cara a tapa, fazendo o trabalho deles para trazer o melhor para vocês, tá certo? Então, vamos ver esse conteúdo hoje e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, né? E a gente fala do processo de limpeza, mas também vai falar dos EPIs, que Fátima já até falou aí, que são os equipamentos de uso individual. Muito bem, Fátima. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Processos de limpeza, desinfecção e esterilização, equipamentos de proteção individual e coletiva, tá certo? E aí, para a gente poder iniciar a nossa aula, a gente precisa entender quais são os conceitos básicos desse conteúdo. E aí, eu queria saber de vocês, sem colar no livro, e eu vou ficar olhando para vocês, para que vocês me respondam do jeito que vocês acham que é. Existe diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização?
Sim. E se existe, quais são as diferenças? O que é um processo de limpeza? Sem colar no livro. Eu quero que vocês falem do jeito que vocês acham. Tem alguém com o microfone aberto que está fazendo barulhinho? Aqui, professora, Maria de Fátima. Fátima, professora. Você quer falar, Fátima? Quero sim. Pode falar. Limpeza. Certo. O que eu entendo por limpeza seria você pegar uma água sanitária ou um próprio detergente e higienizar aquele local. Certo. Desinfectar. Eu não estou nem com livro, viu? Não posso nem colar. Vá com o que você acha. Seria um produto adequado. Sim. Com tipo álcool 70, né? E outras composições, eu creio. Sim. Onde você vai desinfectar aquele espaço, aquele local, certo. Ou até mesmo aquele material, né? Perfeito. E outra que você... Esterilizar, para mim, eu acho que seria colocar em algo, tipo estufa, não sei bem o nome científico, onde aquilo pudesse ficar em uma temperatura que viesse a matar bactérias, vírus, né, e etc. Pronto, perfeito. Maria de Fátima creio que seja. Tudo. Não preciso nem mais falar, mas eu vou complementar, tá certo? Show, valeu, professora. Parabéns. Vamos lá. Obrigada. Vou desligar aqui, tá? Vamos. Limpeza, gente, como Maria de Fátima falou. Limpeza é um processo manual, certo? Onde eu vou higienizar todo o material, vou higienizar minhas mãos, vou higienizar superfícies, ambientes. É um processo manual de esfregar mesmo, certo? De limpar pecinha por pecinha. Então, quando eu falo limpeza, eu estou falando de um processo manual. Priscila, e o que é desinfecção? Desinfecção é quando eu vou utilizar produtos específicos para uma limpeza mais detalhada. É como se fosse assim, um reforço daquela sua água e sabão que você passou lá, esfregando nos materiais ou na superfície. Certo? Então, quando a gente lava as nossas mãos com água e sabão, depois a gente não reforça com álcool 70%, então é uma desinfecção, tá? E aí é uma desinfecção, eu tô falando em tudo, tanto no paciente, no material, no ambiente, tá certo? Em artigos de cirúrgicos, hospitalares, enfim. E quando a gente fala em esterilização, eu vou colocar o slide para vocês, tá? Quando a gente fala em esterilização, é algo que eu preciso atingir uma temperatura muito alta, que seria uma autoclave, certo? Que foi a espécie de estufa que Maria de Fátima falou. Por que, Priscila, só a desinfecção não resolveria? Porque simplesmente não mata a bactéria do tipo esporo. A gente tem vários tipos de bactéria, mas a esporo ela é extremamente resistente, que são aquelas bactérias que se encontram muitas vezes nos hospitais, fazendo com que a gente adquira uma infecção hospitalar. Já ouviram falar nisso? Então, muitas vezes a gente tem uma infecção hospitalar adquirida de algum material ou de algum processo que não foi passado por uma esterilização, tá? Então, fica bem claro, a limpeza é algo manual, é algo como se vocês utilizassem água e sabão. Depois da desinfecção, vamos utilizar produtos para reforçar essa limpeza. E aí vem a esterilização para reforçar mais ainda, garantir que eu não vou ter nenhum esporo, certo? Então, vou botar aqui para vocês verem, ó, limpeza, processo mecânico de remoção de sujidade, água mais sabão. A desinfecção, destruição de micro-organismos, exceto os esporos. Ó, esporos é um tipo de bactéria super resistente. E a esterilização, destruição de todos os micro-organismos, inclusive os esporos. Então, só na esterilização que eu consigo alcançar a
limpeza, assim, eficaz. Aí eu venho com uma pergunta para vocês. Vou até tirar aqui do slide. Caso vocês precisem anotar alguma coisa, quando eu gravar a aula, vocês pausam o vídeo e anotam tudo bonitinho. Vocês reveem o vídeo, né? Vão rever o vídeo e vão anotando. E aí, eu pergunto a vocês. Eita, não tá aparecendo o slide, gente? Não. Ai, desculpa. Então, vamos lá. Eu vou voltar para que todo mundo veja o slide. E aí, vamos dizer se tá ou não. Vou até voltar aqui. Apareceu. Pronto. Então, ó, só para ficar direitinho, capítulo 14 e 15, página 87, processo de limpeza, que é o nosso conteúdo de hoje. A gente vai ver limpeza, desinfecção, esterilização e os equipamentos, né, de proteção individual e coletiva. E aí eu acabei de fazer uma discussão com vocês em relação a esses conceitos básicos, tá? Então tá aqui na tela para que vocês acompanhem aí os conceitos, caso vocês precisem anotar, mas eu acredito que já tá no livro bonitinho, vocês pegam aí depois quando estiverem assistindo o vídeo gravado. Então, porque tem muita coisa hoje pra gente conversar. Então, aí eu pergunto a vocês, meninas, me digam uma coisa. Se eu quiser pegar uma pinça que vai ser para uma cirurgia, certo? Aquela tesoura, pinça, todo aquele material, toda aquela instrumentação cirúrgica. Se eu quiser, eu posso levar logo essa tesoura ou pinça direto para a esterilização? O que é que vocês acham? Porque ela garante a limpeza, né, de todos os micro-organismos. E aí? Eu creio que não, professora. Primeiro você faz a limpeza, consequentemente você usa para desesterilizar. Creio, na minha opinião, não sei se seria isso. Exatamente, Maria de Fátima. Olha, o que acontece? Se eu pego material que está sujo, tá? Isso serve para nossa vida, tá certo? Não é só o hospital, não. Isso aqui eu vou dar altas dicas pra gente. Se eu pego um material cirúrgico e levo direto para a esterilização, o que é que vai acontecer? Simplesmente vai fixar toda a sujeira no material, tá? Maria de Fátima, você só fecha aqui por favor. Daqui a pouco você abre de novo para falar comigo. E aí, vocês concordam comigo, se eu não tenho o processo de limpeza inicial e a desinfecção, eu vou pegar um material, vamos supor que está cheio de sujeira de sangue, que veio de outro paciente, e aí eu boto na estufa, na autoclave. Ela vai fixar toda a sujeira, gente, no material. Então, eu preciso ter essa lavagem primeiro manual. Então, é um processo, como já está dizendo, é um processo de limpeza. Ele tem que passar por todas as etapas. Senão, não dá certo. Tá? E aí vai a dica, gente. Do mesmo jeito, com as nossas mãos. Tá certo? Então, lavem as mãos para depois utilizar o álcool em gel. Lavem as mãos, porque eu estou garantindo que eu fiz o meu processo de limpeza e reforcei com álcool, tá certo? Porque quando a gente coloca só o álcool, a gente pode estar fixando também algumas sujidades na nossa mão, tá? Então, é mais interessante eu limpar minha mão e fixar a superfície limpa da mão com o álcool a 70%. Por isso que todo canto que vocês veem em hospital tem dizendo assim, lavem as mãos, aí tem o álcool. Então, primeiro você tem que lavar as mãos para depois passar o álcool. Então, nada substitui, gente. Nada substitui a água e o sabão. Eu prefiro que vocês passem a água e o sabão só, sem o álcool, do que vocês passarem só o álcool. Tá certo?
Então, água e sabão é essencial. A gente precisa tirar o grosso, tirar a sujidade, tá? Então, fica essa dica. Aqui eu trouxe umas imagens para que vocês consigam imaginar melhor como é que funciona esse ambiente, que é a central de material e esterilização, né? Que em todo hospital tem que ter. Tem aqui umas bancadas, ó, umas pias, para que seja feito esse trabalho manual, tá certo? De limpeza, ó. Tá aqui escovinha, ó, escovando todo o material. E aí uma curiosidade, aqui já tá fazendo o processo de enxágue, ó, tá vendo? Uma curiosidade, essa água tem que ser uma água específica, não pode ser uma água da torneira, simplesmente pegar a água da torneira e lavar. Por quê? O que é que vocês acham? Por que não pode ser água da torneira, gente? Eu pegar a água da torneira e lavar. Tem que ter alguma substância na água que limpa, que... Porque a água... Tá aparecendo o slide para vocês? Tá. Certo. Porque, gente, a nossa água, eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim, nossa água não é estéril. Nossa água tem coliformes fecais, tem bactérias, tem micro-organismos. Vocês tomam a água da torneira pura? Não, porque não tomam? Porque tem micro-organismos. Então, do que adianta Maria de Fátima, ou Fátima, né? Eu estava acostumada, saia, se você puder, e entre novamente, porque aí pode ser que seja isso, tá? Tá. E aí, gente, o que é que acontece? Já pensou eu limpar um material com a água que está contaminada? Vai adiantar de quê o meu processo de limpeza? Não é verdade? Então, eu tenho que ter uma água bem esterilizada, uma água mais pura, tá certo? Que passa por um processo químico para deixar ela mais pura, tá certo? Para não ter essa sujidade. Então, não é qualquer água, é uma água específica. Aqui, lembra que Fátima falou que o processo de desinfecção seria a utilização de produtos específicos, né, para reforçar aquela minha limpeza? E aí, para quem não sabe, essa é a famosa mangueirinha de endoscopia, gente, que está aqui sendo desinfectada para um próximo paciente. Então, aquela mangueirinha que vocês achavam que era descartável, ela não é descartável. Ela vai passar por um processo de desinfecção, tá? Vamos pensar que uma mangueira, ela tem um lumen. O que é lumen? É uma entrada, não tem? Não tem a parte interna da mangueira? Tem. É fácil eu passar uma escova nesse lumen? Então, tem materiais específicos para fazer essa lavagem dentro dos lumens, certo? Das mangueiras. Tem um material para ele fazer esse... Tá dando certo, gente? Vocês estão conseguindo visualizar? Só para eu ter noção. Aqui a tela. Agora saiu o vídeo. Mas olha aqui se tá dando certo. Tá o slide aparecendo, Thelma? Não, agora não. Engraçado, ficou como se Joyce tivesse... Vamos lá, eu vou voltar de novo. Tá? Não. Não tá Pra mim voltou. Tá aparecendo, gente? Tá como se fosse na sua página, mas na tela não tá, não. Gente, engraçado isso. Ficou como se Joyce tivesse assumido aqui a minha tela. Eu vou voltar e vou apresentar de novo.
Vamos lá. Ver se vai aparecer. E aí? Apareceu agora. Pronto. Então, ó. Pronto. Aquela mangueirinha dentro não tem uma passagem da mangueira. Toda mangueirinha não tem uma parte interna, que é o lume. Sim. Tem materiais, escovinhas específicas para fazer essa limpeza, certo? Tem. Saiu. Não, saiu porque eu tô olhando para vocês. Tá. Certo? Então, tem essa escovinha específica e tem produtos específicos para deixar aquele material dentro de molho, para fazer a desinfecção. Então, aqui, ó, nessa imagem, é a desinfecção, mas ele também está passando uma escovinha. Vocês estão vendo? Que ele está passando uma escovinha para limpar a parte interna. Terminou isso, vai ter o processo de enxágue e de secar. Secou, vai ter uma lupa enorme com a iluminação. Uma equipe específica para checar esse material. Se está todo ok, se está todo limpo, para depois passar pelo processo de esterilização e de embalagem para os setores. Esse saquinho aqui, ó, é um saquinho que eu vou embalar o material para ir para a estufa, para autoclave. Eles são todos dentro de um saquinho e a gente coloca essa fita. Essa fita ela é branquinha. Quando ela atinge a temperatura máxima e que diz que foi esterilizado, ela tem que ficar tingida assim, ó, com esses tracinhos. Se não atingiu a temperatura ideal, ela não vai tingir. Então, como é que eu sei que o material está esterilizado? Quando as fitinhas estão todas marcadas. Então, a gente bota essa fita no material, naquele saquinho que eu embalei. Vocês já viram isso em manicure? Que elas botam dentro de um saquinho e botam essa fitinha. Aí, deixa eu dizer uma coisa. Gente, já viram que muitas usam forninho, né? Aquele forninho não esteriliza, gente. Só o que esteriliza é autoclave. Tá certo? Autoclave é bem caro. E se é muito caro, nem todo estabelecimento tem condições de colocar um autoclave. Então, assim, cuidado redobrado, levem o material de vocês. E o que é que eu observo? Que muitas não limpam o material para poder botar no forninho. Bota do jeito que tá, ou seja, não teve aquele processo de limpeza. No mínimo, o que é para fazer, higienizar ele pelo menos com álcool. Higienizando cantinho por cantinho, porque não pode ter feito um bife em alguém e ter ficado o sangue preso ali e quando vai pro forninho vai fixar aquele sangue. Então, forninho não esteriliza. O que esteriliza é autoclave, certo? Autoclave é muito caro. Não é todo... O estabelecimento que tem autoclave, com certeza a unha é bem mais cara. Tá certo? Não é uma unha no preço acessível, muito acessível. Geralmente eles cobram um preço mais alto porque eles utilizam material que é mais caro, o custo é maior, tá certo? Então fica a minha dica. Vamos lá. Então, quando a gente fala de limpeza, processo de limpeza, a gente tem que relacionar o paciente, a equipe de saúde, ao material e ao ambiente, certo? O paciente, gente, ele está suscetível a ter infecções devido aos procedimentos invasivos, algumas doenças que eles têm de base, por exemplo, HIV, hepatite, né? Que tudo isso corre o risco de contaminar e como passar para outros pacientes. A idade, o peso, imunidade, tudo isso vai interferir no processo de que, se eu estou com material que não foi esterilizado da forma adequada e eu tenho todos esses fatores de risco, a probabilidade de eu ter uma infecção hospitalar é muito grande. Né? A equipe de saúde, por que acontecem as infecções?
devido à negligência, as mãos dos profissionais como agente de transmissão, que a gente sabe que ainda existem muitos profissionais que não fazem a higienização correta. Eu já vi muito em um leito de UTI, onde um paciente fica do lado do outro, aí a enfermeira ou o médico vai, consulta um, depois já vai para o outro, sem nem passar para lavar as mãos. Não higieniza nem o estetoscópio. Tira de um paciente e já passa para o outro. Gente, tudo isso é bem comum, viu? Isso é bem comum. E tudo isso é fonte de infecção. Se aquela pessoa tem uma infecção na pele, algum problema na pele, uma herpes da vida, que é totalmente contagiante, né? Que contamina, o contágio é muito alto. E aí eu vou e passo com o mesmo estetoscópio, sem fazer a limpeza, e passo para o outro paciente. O que é que vai acontecer? Eu vou levar aquele vírus para o outro paciente. E se eu não lavei as mãos? Do mesmo jeito. Então, a gente tem que entender que isso aqui, as nossas mãos, é a maior fonte de transmissão de infecção hospitalar, tá certo? É a maior causa, é isso aqui, tá certo? Então, vamos voltando. O material. Quando é que a gente vê essas infecções? Processamento inadequado ou indevido. O processo de limpeza, desinfecção, esterilização, transporte e armazenamento teve alguma falha dentre eles. O que eu acho interessante, gente, é que se o processo de limpeza não foi eficaz lá no início, a esterilização não vai ser eficaz. Então, eu dependo de uma sequência eficaz. Eu dependo que a limpeza seja 100%, a desinfecção seja 100%, tudo isso. Então, cada etapa tem que ser muito bem feita, tá? E aí tem que ter uma fiscalização em cima disso aí efetiva. Vocês concordam comigo? Porque é algo grave. Já pensou num negócio desse sem estar esterilizado da forma adequada? E você sabe que isso é comum, né? Quantos e quantos pacientes já foram para a UTI e adquiriram a infecção hospitalar? Quase Professora, todos que passam pela UTI. Professora, essa é uma observação aqui no que você falou sobre a esterilização. Eu sou prova viva. Devido a uma cirurgia em sequência de uma outra, o tempo de esterilizar uma sala em 10, 15, 20 minutos não é suficiente para matar a bactéria que fica lá, né? Então, quando eu fui cirurgiada do meu bebê, eu peguei uma infecção de parede e fiquei 21 dias hospitalizada com a bactéria. Justamente a bactéria que foi causada pela infecção, pela falta de limpeza. Exatamente. Então, assim, o que você está falando aí é gravíssimo, mas ninguém não vai atrás disso. Principalmente hospitais de interior, né? Onde, assim, a fiscalização não é tanto quanto aqui. Exato. Só para ter, as pessoas não têm ideia realmente como desinfectar o ambiente, certo, o ambiente, tudo, até as próprias mãos, como você falou, é importante, né? Pronto, eu vou trazer uma Joia. experiência também. Vou desligar aqui, tá? Tá, quando eu estagiava na UTI, que eu passei 1 ano na UTI, eu em uma instituição, que eu não vou citar o nome por conta de questões éticas, né? Eu era tida como a chata da história. Por quê? Porque eu era a louca da limpeza. Gente, se eu tô num ambiente hospitalar, numa UTI, né? Então, assim, eu tenho que ter muito, muito cuidado com a higiene do local, certo? Então, se eu tava ali, eu tava no tempo como enfermeiranda, né? Geralmente, eu dividia com a enfermeira da UTI, porque eu era aluna, mas ela meio que me deixava só. Eu ficava com a metade dos pacientes e ela com a outra metade da UTI. E aí, quando o paciente saía, recebia alta, que logo em seguida já tem que ter outro, já vem outro para ocupar aquele lugar, porque a fila de espera é grande. E eu dependia da menina da limpeza para fazer a desinfecção do local.
Enquanto ela chegava, eu via que era muito trabalho para ela fazer em curto tempo, né? Porque eu tinha outro paciente que estava ali já aguardando. Gente, eu saía limpando fio por fio do ventilador mecânico. Eu limpava a parede, porque eu sabia que era uma demanda grande para a menina que ia limpar e que o paciente estava ali necessitando. E aí eu vi pessoas, né, profissionais, dizendo assim, menina, ó a louca da limpeza, limpando fio por fio. Gente, um ventilador mecânico, que é o que estão utilizando aí para o Covid, né, nas UTIs, é um local cheio de bactéria, porque às vezes o paciente tosse, aí cai secreção, ali tem bactéria. E se eu não limpo um fio desse e esse fio encosta no paciente, eu tô levando a bactéria pro paciente. Pro outro paciente que não tem nada a ver. Entendeu? Então, assim, cada item que tem naquele ambiente tem que ser limpado. Cada item tem que ser desinfectado. Tá certo? Então, não é algo, não é paranoia. É porque tem que ter essa limpeza. Minha mão era toda ressecada, toda rachada, de tanto lavar as mãos. Tanto eu me preocupava comigo, como eu me preocupava com o paciente. Eu voltava para casa, eu tinha um bebê dentro da minha casa. Então, assim, eu tinha que ter o cuidado o tempo todo de estar higienizando, tanto para mim como para o paciente, que está lá precisando dos meus cuidados. Né? Então, assim, às vezes é melhor pecar pelo excesso de limpeza do que por não ter limpeza, né? Outra curiosidade, sim, olha aqui, uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Produtos inadequados, sobrevivências de micro-organismos em matéria orgânica, ressecada em temperatura ambiente em objetos inanimados. Ou seja, o que eu acabei de falar. Para vocês terem ideia, um vírus da HIV dura até 3 dias no ambiente, na superfície, no objeto, no material. O da hepatite B, até 1 semana. A Cinetobacter, que é aquelas que provocam infecção urinária, dura até 13 dias. Olha aí. É muito tempo. Então, se eu não faço a limpeza, olha aí quantos pacientes eu posso estar levando essa bactéria para eles, se eu não faço a limpeza adequada dos materiais e do ambiente. Não é verdade? Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter. Isso aqui é um cenário bem típico do SUS e de interior. Não é verdade? Estou errada essa imagem? As paredes sujas. Gente, qual é o grande problema dessa imagem? Vocês estão conseguindo visualizar? Vocês estão vendo o slide, gente? Alguém me visualiza dizendo sim? Sim. Pronto. Vocês estão vendo que aqui é um azulejo que tem como é que se chama? Um rejunte, né? E fora que tem aqui um ralo aberto. Gente, hospital não pode ter esse tipo de piso. Tem que ser cimento liso, aquele cimento que é todo liso, bem liso. Não pode ter rejunte nenhum, não pode, porque nesse rejunte fica as bactérias. Então, você concorda comigo que se eu passar um pano, jogar a água sanitária, mas não vai ficar ali naquele vincozinho que tem entre um azulejo e outro, fica. Então, jamais pode ter esses azulejos em hospitais. Não pode. Tem que ser o piso liso, cimento. Centro cirúrgico, nem pensar. Centro cirúrgico não pode ter nenhuma quina, nenhum canto. Tem que ser tudo abaulado. Como é abaulado? Assim, ó, arredondado. O canto da parede, ela é arredondada. A nossa parede não é assim, ó, é reta e a parede é reta aqui para cima e o chão, né, assim para baixo. Aí aqui não fica um canto, né? Isso aqui não junta sujeira. No centro cirúrgico tem que ser arredondado. Não pode ter quina. Tem que ser arredondado mesmo. Alguém tá chamando? Não. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Olha isso aqui, gente.
um descarte, como se fosse assim, de produtos próximo ao hospital, do lado de fora do hospital. Isso aqui junta bactéria, bicho, tudo que você imaginar que vai para dentro do hospital. Um ambiente limpo, tá aqui um centro cirúrgico. Vocês estão vendo aqui que o piso é de cimento, não tem quina, isso aqui é abaulado, não tem quina, certo? Todo esse material, tudo de carrinho, ó, porque é fácil de movimentar para que eu faça a limpeza. As paredes tem que ser jogada água, produto, tudo. Terminou uma cirurgia, tem que ser uma limpeza geral nesses equipamentos, certo? Aí eu mostro. Alguém fala comigo? Não. Esse ambiente aqui é um ambiente que tem como se fosse uma UTI, certo? E se vocês observarem, eu marquei um X em todos os locais que a gente tem acesso, toca, para ligar o ventilador mecânico, um prontuário aqui, as gavetas onde a gente puxa, todos esses locais que tem um X foram identificados bactérias. Todos esses locais que tem X. Ou seja, entre um paciente e outro, se eu não fizer uma limpeza disso aí, pode ter certeza que vai ter bactéria. E aí cabe o paciente ser resistente ou não, tá? Se ele tiver com imunidade boa, ele vai conseguir não ter essa infecção. Mas se ele tiver com imunidade baixa, você concorda comigo que ele vai... Uma bactériazinha dessa que está aí fixada nessa superfície vai passar para o paciente, tá certo? Então, é um assunto bem interessante. Higiene do ambiente, limpeza recorrente em superfícies próximas ao paciente, que eu coloquei, ó, maçanetas, piso, banheiro, pia, torneira, mesa acessória, bancada, grades, a grade do paciente, manivelas, campainhas, todos esses têm que ser limpados e desinfetados com hipoclorito de sódio, que é água sanitária, álcool a 70% e pode ser utilizado o ácido peracético, tá? Que é outro um produto enzimático para fazer a desinfecção do ambiente. E aí a segurança do paciente em serviços de saúde, limpeza e desinfecção de superfície, né? Há uma fiscalização da Anvisa em relação a isso. Claro que a gente sabe que às vezes não é tão efetiva, né? Mas era para ser. Coloquei aqui uma imagem que o maior veículo de transmissão são as nossas mãos, tá? É tanto que a gente tá aí tendo um cuidado redobrado com a questão do Covid, né? E saiu uma lei, um RDC, que em 2010, que obriga os hospitais a disponibilizar álcool a 70% em todos os ambientes hospitalares que fiquem próximos ao paciente e aos profissionais de saúde, tá certo? Tem que estar ao alcance. Se vocês prestarem atenção, quando vai entrar no UTI, todas as pessoas têm que lavar as mãos e passar o álcool a 70%. Não pode entrar com bolsa, não pode entrar com nada, porque a bolsa é um veículo de bactérias, né? A gente vai levando a bactéria e aquele paciente que está lá dentro está debilitado. Ele não pode ter esse contato, tá certo? Vocês não conseguem compreender, gente? Vamos lá. Sim. O que é uma central de materiais de esterilização? A estrutura física, gente. Tem que ter um trabalho em equipe. E aí uma curiosidade. Gente, é uma etapa. É como se fosse dividido em etapa esse ambiente. O ambiente limpo não se mistura com o ambiente sujo de jeito nenhum. E a pessoa que trabalha no ambiente limpo não pode entrar em contato com o ambiente sujo. O que é o ambiente sujo? Não tem o local onde os profissionais vão desprezar os produtos sujos, os artigos sujos. Pronto. Então, tem que ser bem longe do ambiente limpo. Qual é o ambiente limpo? Aquele que já passou pelo processo de limpeza e já vai para a desinfecção. Então, o ambiente sujo é um ambiente que recebe o material sujo.
certo? O ambiente limpo já é o processo de limpeza. Então, o ambiente sujo é aquele que vai receber o material sujo e vai fazer a limpeza inicial. Passou a limpeza inicial, ele já manda para outro setor. E essa pessoa que trabalha no sujo não pode ter contato físico com a pessoa do limpo. Porque senão ela vai levar todas as bactérias. Tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó. O trabalho em equipe atuando com qualidade em todas as etapas do processo. E o que são EPIs, gente? Esse pessoal que trabalha no central de materiais e esterilização tem que estar com todo o equipamento, né, de uso individual, que é o quê? Aventais impermeáveis, né, luvas antiderrapantes de cano alto, de cano longo, tá? Aquelas bem grossas mesmo. Óculos de proteção, máscara daquela N95, que é aquela bem, né? Olha, não fica nem os olhos de fora. Porque são bactérias de alto risco que pode estar contaminando essa pessoa que tá fazendo a limpeza, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado. Aí eu coloquei aqui, ó, área suja, recepção dos artigos, vai fazer a lavagem, a secagem e a inspeção visual, né, para saber se tá tudo ok, para levar para a área limpa. Aí a área limpa, né, vai fazer o quê? Todo o preparo, separação de instrumento, montagem de caixa, fazer a desinfecção se for necessária, área de esterilização, área de armazenamento e distribuição. Então, é todo um processo. Esse é o fluxo que a gente chama da central de materiais e esterilização, tá? Já falamos disso, porque é importante a limpeza inicial, porque aumenta a eficácia da limpeza, o processo de desinfecção e esterilização se torna eficaz, vai eliminar os micro-organismos ao final do processo, aumenta o contato do agente esterilizante ou de desinfetante com o artigo. O que é isso, gente? Lembra que eu falei que se eu pego a minha mão, lavo as mãos com água e sabão e boto o álcool vai fixar melhor. Agora, se eu pego a minha mão suja e dando o álcool em cima, o álcool não fixa da forma adequada, porque tem a sujeira, tá certo? Então, do mesmo jeito é o material. Se eu pego um material limpo e passo um desinfetante para desinfecção, ele vai agir de forma positiva. Agora, se eu pego um material sujo e passo ele nem fixa, nem pega direito, certo? E aí, não deixa ressecar também o material. Aquelas borrachas, né? Aqueles canos que estão entubadas as pessoas. Se você não fizer a limpeza inicial, ela resseca. Tá? E aí a gente vai ter um desperdício de material se a gente deixa sujo, tá? Vamos lá. Coloquei aqui, ó, limpeza deve sempre preceder a desinfecção, já falei. Utilização de detergente enzimático, já falei. Jatos de água, água quente, ação mecânica, ou seja, esfregar mesmo, né? Os limpadores enzimáticos, eles matam as bactérias, exceto o quê? Os esporos, né? E aqui eu mostrei um exemplo, ó, de um material cirúrgico que não teve o desmonte, né? Porque ele tem que ser desmontado para ser esterilizado. Olha aí, se não fosse desmontado, como é que ia ter? O tanto de sujeira que ia ter. Né? Um absurdo isso aqui, ó. Cheio de sujidade. Então, precisa desmontar para poder fazer a limpeza, tá? Porque senão vai ficar sujo. Aqui eu mostrei, ó. Se vocês observarem, aqui tem sujeira. Vocês estão vendo? Ó, sujeira. Aqui também, ó, tem sujeira. Isso aqui foi um material que já foi lavado, viu? Aí passou pela inspeção e a inspeção reprovou, teve que voltar. Olha aqui. Tá? Sujeira também. Não foi eficaz a limpeza. E isso também é interessante, gente. Quais são os materiais
que precisa ser esterilizado e os que não precisam. Material crítico. Material crítico, gente, é aquele que é invasivo, que entra no paciente. Entrou no paciente, a gente considera como crítico. Ou seja, tem que ter esterilização, tem que passar na autoclave. O semicrítico são aqueles, por exemplo, que não entra, mas que tem o contato com o paciente. E aí a gente precisa, pelo menos, vamos dar um exemplo? Vamos supor aquele canozinho que eu disse da endoscopia. Ele não é uma borracha? Pode ir para a autoclave, gente? A borracha? Não. Não, porque senão vai derreter. E aí o que é que eu faço? Desinfecção. Ele vai ficar lá por alguns dias imerso dentro de um produto químico capaz de matar aquelas bactérias que tem ali, certo? Não vai para a autoclave, porque senão derrete. Então, tem materiais que não passam pela autoclave, ó, é só limpeza mais desinfecção. E os não críticos, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vai fazer xixi, não tem umas aparadeirazinhas que a gente coloca quando tá no hospital? Aquilo ali precisa, não necessariamente precisa de esterilização, às vezes nem vai. Ele faz somente a limpeza com álcool, tudo. Claro que hoje em dia os hospitais são mais rigorosos, ele acaba levando para esterilizar, então tá um rigor maior. Vamos supor que uma superfície não precisa ir para esterilização, vai passar só um álcool 70, vai passar a limpeza, vai fazer a limpeza e o álcool 70, tá? Então esses são os materiais não críticos, que a pele está íntegra da pessoa, né? Não tem nenhuma ferida, não tem nada aberto, e aí tem aquele contato direto com a pessoa, mas não tem nada aberto. Então a gente só faz a limpeza, tá? Aqui mostrando a desinfecção física, ó, e pode ser tanto manual, mas também a gente tem essas lavadoras, ó, que a gente coloca o material dentro e ela faz a lavagem, tá bem? E as recomendações gerais para finalizar: desmontar artigos, imergir totalmente na solução, monitorar o tempo de imersão, identificar os recipientes, monitorar a concentração das soluções, que isso é importante. Tudo isso, gente, é fiscalizado, é monitorado. Utilizam testes para saber se a quantidade está correta. Enxaguar em água estéril, não pode ser qualquer água. Garantir que os materiais fiquem secos, embalar adequadamente e utilizar EPIs. Aqui eu coloquei materiais que foram reutilizados e que estavam com bactérias. Ó, aqui um exemplo de materiais que ficam dentro da solução, ó, fazendo a desinfecção e esterilização. Esterilização, gente, pode ser química, tá? Uma dúvida aí que alguém pode ter. Esterilização, ela existe química e a física. A química é quando a gente utiliza só o produto químico, que são materiais que não podem ir para a autoclave, tá? Aqui mostrando algumas falhas de limpeza que vai gerar infecção hospitalar, que foi o caso da nossa colega Fátima. Ó, procedimento pós-cirúrgico, né, e que houve a infecção devido ao material que não foi esterilizado da forma adequada. Aqui, para quem não sabe, é aqueles procedimentos por videolaparoscopia. E aí tem só um furinho, né? Aí, ó, ele pus, infeccionou e virou essa coisa feia aqui, grandona. Tá certo? Então, o importante, ó, aqui as autoclaves, para vocês verem. Então, não é um simples forninho que a gente vê nas manicures aí da vida, tá certo? Então, a melhor esterilização é aqueles que passam por autoclave. Então, por isso que é importante a gente adquirir material termorresistente, que aguenta alta temperatura, tá certo?
O armazenamento aqui, só para dizer, ó, garantir a integridade da embalagem. A área tem que estar seca, nada de molhado. Não superlotar gavetas e armários, tá? Não dobrar ou amassar, colocar elástico para segurar as embalagens. E é isso. Vocês conseguiram compreender como é que funciona o fluxo de uma central de materiais de esterilização? Se vocês observarem no livro, é bem curtinho, né? Mas eu fiz essa aula gigante para vocês, porque eu acho muito importante. Eu acho uma aula, assim, super rica para a gente entender os bastidores de um hospital, né? E entender por que acontecem tantas infecções aí, tá certo? Alguma dúvida, gente, em relação a esse conteúdo? Conseguiram compreender direitinho? Próximo módulo, tá? A gente finaliza aqui o módulo de atendente de farmácia e a gente vai mudar de módulo. O CRA vão entrar em contato com vocês para informar qual vai ser o nosso próximo módulo. Combinado? Para vocês dizerem qual é o próximo livrinho. Certo? E aí, eu queria só deixar uma mensagem final. Recomeçar. Hoje é um bom dia para recomeçar novos desafios. Onde você quer chegar? E alto, sonhe alto. Queiram o melhor do melhor. Queiram coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Então, todo dia é uma oportunidade. Cada amanhecer é uma oportunidade de um recomeço, né? E que vocês busquem sempre estar almejando coisas boas e vão em busca desse sonho de vocês, da realização e concretização do sonho de vocês. Apenas não sonhem, não só sonhem. Vamos buscar de realizar esses sonhos, né? De concretizar os sonhos, tá certo? Deixo aqui meu beijo, meu carinho especial e gratidão pela aula de hoje, participação de vocês. E a nossa atividade vai estar disponível junto com o vídeo quando as meninas do CRA colocar, tá certo? A atividade vai ser voltada para o conteúdo, os conceitos de limpeza, desinfecção, tá certo? Vai estar bem tranquilinho, como vocês já sabem, tá? Beijo especial e até o próximo conteúdo online, tá bom? Tchau, tchau e obrigada pela participação de todas.